Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista e especialista em análise do comportamento. Vamos conversar hoje sobre um tema bem importante. Eu tenho um filho autista. Qual a minha chance, qual o risco de em uma segunda gestação termos um segundo filho com transtorno do espectro autista? Essa pergunta é uma pergunta extremamente comum nos consultórios de pessoas que são especialistas em transtorno do espectro autista. Os médicos que são especialistas em transtorno do espectro autista geralmente respondem isso uma vez por dia, ou mais, às vezes. Mas temos que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, precisamos entender que o autismo é uma herança poligênica. Há inúmeros genes, um pool de genes que cada um deles contribui de uma forma para que nós tenhamos o transtorno do espectro autista. Não há um gene único exclusivo que leve ao transtorno do espectro autista. Há uma soma de pequenas partes de genes que levam ao transtorno do espectro autista. Imagine como se nós tivéssemos em torno de dezenas a centenas de genes, cada gene contribuindo com um pedacinho para que tenhamos o transtorno do espectro autista. Por isso que nós não temos ainda exames genéticos específicos para o transtorno do espectro autista. Nós nos utilizamos muitas vezes do exoma para que tenhamos um mapeamento genético e a partir daí consigamos entender se há algum gene maior ou se não há esse gene maior que leve ao transtorno do espectro autista, principalmente pensando numa segunda gestação. Mas lembrem-se, é uma herança poligênica, dezenas a centenas de genes, cada um contribuindo com um pedacinho para que leve ao transtorno do espectro autista idiopático. Esse transtorno do espectro autista, ele tem uma herança genética exclusiva. Essa herança que está linkada em 97% dos pacientes que têm transtorno do espectro autista, nós conseguimos entender que existe essa herança poligênica. Não conseguimos mapear em todos, na grande maioria nós não conseguimos mapear, mas nós entendemos que há uma herança poligênica que leva ao transtorno do espectro autista. Essa pergunta do segundo filho também depende de um segundo fator importante. Meu filho tem transtorno do espectro autista idiopático, meu filho tem um transtorno do espectro autista sindrômico. Por exemplo, quando a gente tem um transtorno do espectro autista linkado a uma criança que tem síndrome de Down, é diferente, por exemplo. Ela tem muitas vezes o transtorno do espectro autista como comorbidade associada à síndrome de Down. Então, ela tem aquele transtorno do espectro autista secundário à síndrome de Down, certo? A síndrome de Phelan-McDermid tem uma alteração no gene SHANK3. Uma grande maioria das crianças que tem Phelan-McDermid, os pais não têm nenhuma alteração nos genes SHANK3, porque senão eles teriam um quadro muito parecido ou idêntico à síndrome de Phelan-McDermid. Então, quando tu tem o transtorno do espectro autista sindrômico, se a criança não apresentar aquela síndrome, dificilmente o segundo filho, o irmão, terá transtorno do espectro autista. Então, falando das crianças que têm transtorno do espectro autista idiopático, lembrando que é uma herança poligênica, o risco ele está entre 6 a 17, 16%. Então varia entre 5 a 17% mais ou menos o risco de ter. Por que esse risco de 5 a 17? Porque depende se o teu primeiro filho é um menino ou uma menina. Se o primeiro filho for uma menina autista e o segundo filho for um menino autista, o risco é maior do segundo filho ser ou estar dentro do espectro autista. Se o primeiro filho for um menino e o segundo filho for uma menina, o risco desta menina ter transtorno do espectro autista é menor. Então, por isso que há uma variação muito grande. E nós colocamos um número mágico que varia entre 5% e 6%. Tirando essas médias, nós chegamos num valorzinho que a gente chama de 5 a 6%. 5 a 6% é o risco
de, tendo um filho com transtorno do espectro autista, ter em uma segunda gestação um filho com transtorno do espectro autista. Para quem tem um filho com transtorno do espectro autista, 5 a 6% parece um número gigantesco. E é. Mas precisamos entender que quando eu te digo que tu tem 5% de chance de ter alguma coisa, também estou te dizendo ao mesmo tempo que tu tem 95% de chance de não ter. Então depende de colocar na balança e ver qual número a gente quer enxergar. Mas o risco está entre 5% e 6%. E esse risco é um risco relativamente baixo, mas não pode ser um risco desprezível. Nós precisamos pensar e entender. Por isso, toda vez que nós temos um filho, queremos ter o segundo filho, devemos fazer uma avaliação genética. É muito importante que a gente faça essa avaliação genética. Recentemente fizemos uma avaliação genética em relação a uma família que queria ter o segundo filho. Não encontramos nada, inclusive na criança um exoma normal. Por quê? Porque foi aquilo que eu disse. A herança do transtorno do espectro autista ela é poligênica, não é um gene específico. Muitas vezes nós não encontramos alterações que são sugestivas geneticamente, mas nós sabemos que o transtorno do espectro autista está ali, certo? Então, o risco real 5 a 6% de, eu tendo um filho autista, ter o segundo filho autista. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, que sim, há esse risco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço fraterno a todos.